Não faz muito tempo que Laércio se formou em jornalismo, mas a profissão já entrou na vida dele desde o começo da adolescência e despertou sonhos e desejos. Gostava muito de falar, de ler. Eu era um pouco diferente do pessoal da minha época, da minha idade, né? Ao invés de acordar cedo para ver desenho, como muita gente fazia, eu acordava para ver jornal. Ia na padaria logo cedo, às 7 horas da manhã, 8 horas, para ler jornal. Então, eu já percebia desde pequeno, gostava muito de ler, gostava de muitas revistas, livros. E daí que surgiu, eu comecei a perceber daí. Eu acho que eu tinha mais ou menos, acho que são meus 10, 11 anos nessa faixa mais ou menos. Já para Rafael, o jornalismo começou por acaso. Trabalhando em um jornal pequeno da cidade de Araranguá, sentiu que aquela poderia ser a carreira escolhida. Eu trabalhava no jornal, já com diversas funções assim, de produção do jornal, diagramação. Na época era um outro tipo de... se fazia o jornal de uma outra maneira, né? E quando chegou a época de fazer vestibular, eu até cheguei a pensar em fazer outra profissão, alguma coisa que eu pensava naquela época que poderia me render até mais financeiramente. E na verdade depois abriu o curso de jornalismo aqui em Tubarão, que na época ainda não tinha, abriu daí no meio do ano de 92. E naquela época parece que para mim foi assim, uma luz que eu acho que disse assim, não adianta, é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu quero fazer e se eu fizer, algo que eu gosto, eu imagino que eu vou fazer bem feito, vou me dar bem. E não fiquei rico, mas não posso reclamar. Eu acho que trabalhar fazendo o que se gosta, eu acho que não tem prazer melhor na vida. A vontade de Laércio em se aprimorar na área veio através de um trabalho em uma emissora de rádio local. Foi ali que ele deu os primeiros passos na carreira. Depois de um ano eu comecei a fazer um noticiário diário, depois de 2 anos de rádio eu comecei a apresentar um jornal no final do dia e depois ali em 2012 me tornei repórter da emissora e fiquei até até o início deste ano, 2014. Rafael exerceu a profissão em muitas áreas, jornal impresso, rádio, televisão e até na internet, mas ganhou vasta experiência ao morar fora do país. Um jornal de língua portuguesa, né, eu morava em Toronto, no Canadá, onde tem uma comunidade de portuguesa muito grande, a comunidade brasileira é menor, mas existiam alguns periódicos lá de língua portuguesa. Eu pude, além de outros trabalhos paralelos, pude também trabalhar num jornal que escrevia em língua portuguesa, diagramava, daí lá fazia também bastante coisa, porque o jornal era pequeno. Experiência que hoje Laércio realiza em uma emissora de TV, que para ele é como um sonho realizado. Saber que um sonho que tu tinha desde pequeno, tu tá hoje numa emissora que tu sempre quis, né, que é o SBT, é muito bacana. Às vezes tu tá segurando o microfone, vê aquela canopla e diz, poxa, tô no SBT mesmo, realmente tu tá, é muito legal trabalhar numa emissora que tu sempre sonhou, é gratificante, é legal. É a realização de um sonho de infância, né? Para o comentarista político da Unisul TV, o papel do jornalista é necessário para formar opiniões na sociedade e levar sempre a veracidade dos fatos. Então o jornalista, acho que tudo que ele trata, ele tem aquela função de ter um olhar crítico. Não, as pessoas às vezes confundem que o jornalista mostra algo ruim ou que o jornalista faz um elogio. O papel, acho que nosso, é tentar levar a informação para que as pessoas em casa também reflitam e pensem um pouco, peraí, o que está acontecendo? Por isso que a gente fala muitas vezes, nós temos que mostrar os dois lados de uma determinada situação, exatamente para que as pessoas possam também tirar as suas conclusões. E eu acho que o jornalista é ainda o profissional que tem a credibilidade para transitar entre os dois lados e não o que o público em geral faz e tem todo o direito, que mostra apenas o seu lado. Eu acho que é isso que nos diferencia ainda no meio dessa sociedade hoje que a gente vive, que tudo é tão fácil, se divulga, tira uma foto, bota na internet, gravou um vídeo, está na internet. Mas o que aquilo significa? Qual era o contexto daquilo? Acho que o jornalista é que tem a função predominante de trabalhar com isso.